Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que acompanham o Evangelho Visão Cristocêntrica, e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que vai ser certamente para a glória de Deus. Um texto bíblico muito profundo e que tenho certeza que da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa palavra vai edificar as nossas vidas. E esse texto se encontra em Romanos capítulo 1, esse texto tão conhecido do apóstolo Paulo quando escreve à igreja de Roma. Eu quero conversar com você somente o verso de número 1, falando sobre a apresentação de um verdadeiro cristão. E aí a pergunta: será que você tem se apresentado a esse mundo caído como um verdadeiro cristão? Vamos enxergar as características do apóstolo Paulo, que tanto nos ensina, que também nas suas características pessoais aponta a sua vida para o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler esse texto junto com você para a gente tirar uma meditação e uma reflexão para as nossas vidas. Diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você a refletir junto comigo sobre a apresentação de um verdadeiro cristão. Como você tem sido, ou como você tem se apresentado diante do mundo caído? A pergunta é: como têm sido as nossas apresentações diante do mundo? Será que somos apresentados ou nos apresentamos diante do mundo como verdadeiros cristãos, ou como aqueles que são pessoas que se adaptam ao meio para que assim possamos ter uma apresentação acessível e assim ficamos dentro do gosto de todos? O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Romanos, ele tem uma característica única. O apóstolo sabe bem que quando escreve, o seu propósito é revelar a justiça de Deus para esses irmãos na igreja de Roma, igreja essa que ele não esteve presente. Ele toma conhecimento da fama dessa igreja e, ao mesmo tempo, ao tomar conhecimento, ele também deseja e compartilha com esses irmãos o desejo de estar com eles. E ali no primeiro verso do capítulo 1, ele já se apresenta como servo de Deus. A palavra ali no texto, no original, essa palavra servo, e nós podemos traduzir aí do grego, é doulos, aonde diz exatamente isso: Paulo, escravo de Cristo. Nessa parte, a gente pode entender algumas coisas dentro do contexto dessa passagem do apóstolo Paulo, aonde ele fala para a igreja de Roma. Vamos entender um pouco melhor isso. Entendendo melhor essa passagem desse verso de número 1, Paulo ele vai se apresentar, como eu acabei de falar com vocês, como um servo de Jesus Cristo, mostrando ali, diante desse verso de número 1, no primeiro momento, ele está logo revelando de quem ele é, quem o chamou para ser servo. E no contexto grego dessa questão, quando a gente falou que a palavra doulos significa escravo, e dentro do contexto romano, o escravo ele não tem vontade, o escravo ele estava totalmente submisso ao seu senhor. E Paulo, dentro desse contexto, aplica isso para a vida dele cristã, também falando isso para a igreja de Roma, e ele se considera um escravo de Cristo. Então, ele consequentemente diz que ele não tem vontade própria, que toda a sua vontade está voltada para fazer a vontade de Deus. A pergunta que nesse momento Paulo também faz para esses irmãos, que se de fato eles também ali se identificam com a vida de Paulo, eles também são escravos de Cristo. Paulo chama eles de santos, separados, pessoas que estão vivendo para a glória de Deus. Paulo, na sua apresentação também, ele tem características de uma apresentação de alguém como um missionário, como um homem que está comissionado a pregar o evangelho, desejo de estar separado para a obra de Deus. Você tem estado separado para a obra de Deus? A sua identidade cristã é uma identidade de um servo? Ou você se apresenta como servo para fazer as vontades próprias, mas quando dá errado, você se coloca como alguém que deseja fazer a vontade de Deus, para que assim, Deus haja para corrigir os erros que nós temos, justamente porque não queremos nos submeter como servos de Deus. É muito importante você entender isso, porque o apóstolo Paulo, toda a sua vida, ele se comporta como escravo. Ele não dá um passo à frente se não for pela vontade de Deus. Ele também não vai adiante se Deus não for com ele. É assim deve ser as nossas vidas. As vidas daqueles que foram transformados pelo poder do evangelho. Paulo, em Atos 9, demonstrou essa transformação quando ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. E a partir de então, nunca mais a sua vida teve vontade própria. Toda a sua vida estava diante da vontade de Deus. Será que como cristãos temos vivido a nossa vida com vontade própria, ou temos vivido sim como Paulo, como escravos de Cristo, debaixo da vontade de Deus, debaixo do desejo de fazer somente a vontade de Deus, debaixo daquele mandamento que é viver para glorificá-lo e exaltá-lo para todo sempre? Será que essa é a vida que nós temos vivido diante do Senhor? Você e eu precisamos entender algumas coisas aqui importantes para concluir essa nossa mensagem nesse texto de Romanos capítulo 1, o verso de número 1. Paulo, em
todo momento ele se apresenta como um missionário, alguém que é servo de Deus, de um Deus verdadeiro, como assim Paulo crê e vive, se identifica em todo o tempo como escravo de Cristo. Aqui ele não vive mais a sua vida, ele vive a vida de Cristo, e é por isso que ele foi comissionado, ele foi impelido, ele foi enviado para pregar o evangelho. Uma vez que ele foi alcançado, foi identificado como aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, não mais existe a sua vida, mas a vida de Cristo na vida dele. Será que existe somente a vida de Cristo na sua e na minha vida? Ou eu e você estamos vivendo as nossas vidas e quando queremos vitória, como queremos alguma coisa da parte de Deus, aí sim nos colocamos como servo, como aqueles que querem fazer. Deus, o nosso Senhor, não precisa das nossas vidas. Ele nos chama pelo seu sangue, pelo comprar da obra de Cristo na cruz. E ao nos chamar por meio desse trabalho glorioso da sua obra redentora, ele nos impulsiona a ir pregar a mesma mensagem que nos alcançou. Paulo faz isso. Ele demonstra o amor que ele quer e que ele tem por esses irmãos de Roma e o desejo que ele tem de estar com eles e o desejo de, estando com eles, compartilhar do evangelho, aprender do evangelho e ao mesmo tempo buscar ajuda para ir adiante levando a mensagem do reino de Deus. Você tem buscado levar a mensagem do reino de Deus ou você tem buscado levar uma mensagem que você criou e colocou o nome do reino de Deus? Paulo só tem um único propósito: pregar a genuína palavra de Deus. Que essa seja a nossa vontade. Então, uma aplicação para as nossas vidas. Uma mensagem que vai ficar para nossa reflexão. Como essa identidade molda nossas atitudes e ações diárias? Como ela influencia a forma como nos relacionamos uns com os outros? Porque Paulo, como um escravo de Cristo, se relaciona com seus irmãos de Roma, desejando estar com eles. Ao mesmo tempo, ele também mostra a sua identidade como alguém que não vive mais para si mesmo, mas vive para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque não vive mais nós. Quando Cristo habita em nós, já não vive mais eu, já não vive mais você, mas Cristo vive em nós. Deus te abençoe, rica e abundantemente, pela mensagem da parte de Deus. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Ao Rei a gratidão eu